Porque o tema da mensagem de hoje é ouvindo a voz de Deus. Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Ouvindo a voz de Deus. Bem, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ter algumas coisas na minha vida, no meu corpo. Eu preciso ter ouvido. Quem tem ouvido aí, diga amém. Como diz, quem tem ouvido, ouça. Agora, você sabia que você tem um ouvido interior? Agora eu quero indicar para você e dizer para você, conduzir você num pensamento aqui, que você precisa ouvir a voz de Deus. Quem é aquele que fala? Quem é aquele que é mensageiro? Quem é aquele que traz a palavra de Deus até os nossos ouvidos? O Espírito Santo. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: o Espírito Santo fala comigo. Logo, Deus fala comigo. Então presta atenção aqui no que eu quero comentar com você. Nós precisamos discernir a voz de Deus. Nós precisamos reconhecer o que é a voz de Deus. Quando você está sozinho em casa, você já se ouviu você mesmo falando com você em pensamento? Já fez isso? Fica tranquilo, você não é maluco, tá bom? Todo mundo conversa com você mesmo assim, durante o dia. Será que se eu fizer isso? Será que se eu for lá? Será que se eu comprar isso? Será que se eu tiver aquilo? Será que se eu fizer... E essa conversinha. Agora, quando eu tenho uma conversa e eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar essa decisão baseada em algumas coisas. No quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Felipe, mesmo eu lendo a Bíblia, mesmo eu procurando nas Escrituras, às vezes eu fico em dúvida. Deixa eu te contar uma coisa. Se você está lendo a Bíblia e tem ficado com dúvida, eu quero dizer para você que é a hora de você começar a ouvir a Deus. Porque quando você ouvir Deus, não vai existir mais dúvida. Você vai ter certeza do que a palavra está dizendo a seu respeito. Ouvir a voz do Espírito Santo é uma parte essencial na nossa vida cristã. Nós precisamos ouvir Ele. Por quê? Porque Ele nos dá direção do que fazer, de como fazer. Eu lembro que, quando eu era bem pequeno, existia uma brincadeira que você fechava os olhos e aí você tinha que adivinhar o que tinha na sua frente. Assim, a pessoa falava, as pessoas se misturavam e aí perguntava assim: onde está a pessoa de azul? Está aqui. Não, não está, está lá. Vai fazendo isso, certo? Hoje tem uma brincadeira que o pessoal coloca dentro de uma caixa uma sequência e tem uma sequência e em cima as pessoas vão trocando para tentar acertar essa sequência. É mais ou menos isso. Só que eu quero dizer para você que nesse desafio é como se o Espírito Santo falasse com você qual a sequência certa que você precisa colocar para acertar. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender é que quando o Espírito Santo falar conosco, nós nunca vamos nos dar mal. Nunca é para algo ruim, sempre é para algo bom. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é bom? Ela respondeu sim ou não? Ela não respondeu? Então pergunta de novo: você é bom? Sim, ela respondeu sim. O sim dela, o sim dessa pessoa para você, soou aos seus ouvidos como algo real, como algo verdadeiro, sim ou não? Não. Teve gente que falou não, né? Se você ouviu um sim, e você olhou para essa pessoa, e ela falou que ela é boa, e você ouviu o sim dela, é porque é a mesma coisa você ouvindo coisas boas do Espírito Santo. Só que quando você olha para uma pessoa, você está vendo ela. E existem algumas áreas da sua vida em que você não vai ver. Existem algumas coisas na sua vida que você não vai conseguir enxergar ali naquele momento. Aí você vai ter que imaginar.
E quando você imaginar, o que a Bíblia fala sobre a imaginação? Se você imaginar e falar, o que acontece? Cria. Então, se você imaginar e falar, aquilo vai acontecer. Ok. Felipe, mas nós estamos falando de ouvir. Feche seus olhos. Eu quero que você imagine agora que você está na sua casa. E na sua casa tem uma mesa posta assim, com um jantar maravilhoso. Nesse jantar tem uma carne bem assada, um peixe grelhado, um arroz bem soltinho, sem uva passas, e tem um prato de salada, lindo. E aí você pega um copo, e nesse copo tem um suco de limão natural, sem adição de água e sem açúcar. Olha para mim, quantos de vocês salivaram? Salivaram sem ver a comida, salivaram sem beber o suco, né? Salivaram apenas de eu falando. Felipe, o que isso tem a ver com o ouvir? Vocês entenderam que quando vocês ouvem, coisas acontecem que você nem imagina? Então, o que aconteceu aqui? Eu acabei de falar para você que tem um banquete. Esse banquete você começou a imaginar. Uau, tem um banquete. Tem um suco agora. Agora esse suco é de limão, sem açúcar e sem adição de água. Já dá aquele... né? Então você tem um sentimento ali. Felipe, mas vamos comparar isso ao ouvir Deus? Eu quero dizer para você que quando você ouve Deus, aquilo que você imagina, que nem sequer começou a acontecer, que nem sequer aconteceu, já começa a acontecer. Então, ao ouvir Deus, as coisas já começam a acontecer, porque Ele já permitiu que a minha imaginação viesse, que a palavra acontecesse, debaixo do quê? De uma direção. O Espírito Santo está aqui para dirigir a gente, para nos ajudar, nos dar suporte em todas as coisas. Mas nós precisamos discernir a voz dele, porque muitas vezes o leão, né, aquele que parece como um leão que está ao nosso derredor, bradando, quer entrar com alguma informaçãozinha lá na nossa cabeça, quer tentar lançar setas lá para você cair. Quantos aqui já colaram na prova? Eu lembro a primeira vez que eu colei na prova, era na matéria de artes, era colagem. É disso que vocês estão falando, né? Artes. Era de colar o papel. É disso que vocês estão falando? Ah, claro que é isso, né? Agora, quando você colou lá, quando você pegou a resposta do colega do lado, vamos ser bem sinceros. Alguma coisa dentro de você não disse assim, isso é errado? Falou, não falou? Falou. Eu sei que falou. Só que muitos não discerniram que essa voz era a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo estava dizendo para você, faz isso não, vai dar ruim. Faz isso não. Está errado fazer isso. Então o Espírito Santo sussurrou ao seu ouvido, mas você não reconheceu. Aqueles que colaram, né? Eu tinha um adolescente que falava assim, eu nunca colei. Eu sempre passava as respostas. Eu falei, só existe o fofoqueiro porque tem quem ouve. O pecado é o mesmo, o erro é o mesmo, né? Então preciso discernir essa voz. Quero dar alguns versículos para vocês. João 10, 27, diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando você estiver andando, tem o caminho. Mesmo que você vá para a direita,
ou vá para a esquerda, uma voz vai dizer a você: é por aqui. Certo? Então está lá o meninão, todo meninão, achando que a gente não sabe de nada, que a gente já é velho e que a gente não descobre as coisas. Vai e fica com a menina. Ah, jamais. Aqui não, estou falando da igreja lá do Japão, tá? Fica com a menina. Promete para ela fundos imundos. Aí, não, porque eu vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Né? E aí, dispensa a menina. Aí a menina vem e fala bem assim, não, mais legal no grupo familiar, porque a menina fala bem assim: eu estava orando e Deus falou comigo que ele é para casar. Filha, você tem 15 anos. Mas ele é para casar. Aí eu vou casar com ele. Aí ele não ouviu a voz do Espírito Santo e nem você, querida. Mas como assim? Porque se você ouvisse a voz do Espírito Santo, você ia saber que ainda não é a hora. Olha, porque os seus líderes se cansam de falar: não é a hora de namorar, é hora de gostar, tá tudo certo, mas namorar não. Porque se você vai namorar com 15, eu espero que você case com 16. É isso que você vai fazer? Então para que namorar? Não, porque é bom ter meus contatinhos. Meninas, vou contar uma coisa para vocês. Os meninos lá da China, só querem te iludir. Meninos, as meninas lá da Coreia só querem te iludir, porque aqui as meninas e os meninos esperam a hora certa, o momento certo. Ninguém faz nada fora do lugar, ninguém se esconde por aí, ninguém vai atrás da escada de emergência, ninguém corre por aí, para lá ou para cá, ninguém se fecha dentro do carro. Aleluia! Aqui não. Aqui não tem essas coisas. Mas lá na China e na Coreia tem. Mas eu preciso te dar uma dica, querido, querida. Quando você for fazer qualquer coisa, lembre-se, o Espírito Santo está ali para falar com você. Ouça o Espírito Santo para você não fazer caquinha. Ai, mas não dá nada, 9 meses depois está um... Ai... Aí o pessoal fala bem assim: mas você tem que se preocupar, porque tem um monte de junior, o que eles vão pensar? Eles são espertos, eles já sabem. Agora você adolescente dando cabeçada, mano, pelo amor de Deus, abre essa cabeça. Deixa eu contar um segredo para você, segredo, não espalha. Mas todos os apacentadores daqui já tiveram a sua idade. Todos os apacentadores aqui tiveram a bomba de hormônio que você está vivendo. E eu já disse para todos os adolescentes, uma vez eu vou e falo outra vez: quando os hormônios começarem a ferver, vai tomar um banho ouvindo o Cordeiro Mudo. Vai ler a Bíblia, cara. Não, mas é que não é bem assim, é que você tem que ver. Eu sou apaixonado por ela e ela é apaixonada por mim. Brother. Não, então eu vou fazer diferente. Que é o melhor. Isso aqui é o melhor. Eu vou provar para o pastor que o nosso relacionamento vai dar certo. Como que vai dar certo se já começou errado? Como?
Não, mas é que a gente dá um jeitinho. Ei, cara, Jesus não é um Deus de jeitinho. Jesus não é um Deus de miguezinho. Jesus não é um Deus de mentira. Jesus não é um Deus que usa a boca de santo para falar mentira. Esse não é Jesus. Esse é o diabo, nosso adversário. Claro que eu estou pregando para a igreja lá da China, da Coreia, não é aqui. Mas para de dar ouvido para Satanás, cara. Para de dar ouvido para Satanás. Por isso se concentre naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Identifique quem está falando com você. E quando você ouvir a voz do Espírito Santo, eu garanto para você, você não vai se dar mal. Uma das coisas mais legais que nós temos aqui na Comunhão Cristã, nós temos aqui uma coisa chamada apacentador, líder de grupo familiar. Quando você vai para o grupo, e você tem todo o direito, tá? Se o seu líder não está fazendo, pode vir conversar comigo. Ele tem que orar, ele tem que orar, ele tem que ler a carta, ele tem que fazer um devocional, e aí ele tem que ouvir vocês, para vocês contarem as coisas que estão acontecendo com você, e se tem algum pedido de oração. Essa é a base aqui. E você tem isso muito legal aqui na igreja, porque todo sábado ele está lá, te esperando. Você sabia que o líder pode te dar uma direção? Ele não pode dizer para você o que é para você fazer, mas ele pode te dar uma direção. Olha, esse caminho aqui é melhor. Olha, assim fica mais bonito. E eu quero dizer para você que a voz do seu apacentador é a voz de Deus. O seu apacentador nunca vai querer ver você mal. O seu apacentador nunca vai querer o seu mal. Logo, o seu apacentador ama você. E se ele ama você, ele é Cristo na terra. Simples assim. Simples assim. Quando você começa então a entender e a ouvir o Espírito Santo, você começa a discernir Ele, porque você faz algumas coisas. O que você precisa fazer para identificar a voz do Espírito Santo? São coisas simples, como estudar a palavra de Deus. Falamos isso semana após semana, leia a Bíblia. Já dei um bom conselho a você, se for para ler a Bíblia no celular, coloque em modo avião, para que nada perturbe a sua leitura. Se você quer mais concentração ainda, pegue a sua Bíblia de papel e vá ler. Vale a pena gastar esse tempo e aprender ali, e ouvir e entender. Por quê? Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. Então significa que eu ando em luz. Isso. Por isso que você não pode ir na escada de emergência com a menininha que diz que te ama. Por isso que você não pode assistir final de futebol dentro do carro com os amiguinhos. Por isso. Simples assim. Porque você é luz. Acabamos de cantar, você é a luz do mundo, você é... Agora pense o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso significa que, através da palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia, Ele não vai deixar eu caminhar por caminhos tortos, ou por algum lugar que possa me dar mal, ou que eu vou acontecer alguma coisa ruim comigo. E luz para o meu caminho, ou seja, como a luz está em mim, o caminho por onde eu ando é claro. Posso dizer uma coisa para você? Não, não posso. Não dá.
Não dá. Depois eu falo. As pessoas não podem olhar para você e enxergar você. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Jesus em você. As pessoas não podem reconhecer você pelo que você, pelo seu formato, pelo seu jeitinho. As pessoas têm que reconhecer você porque você tem o jeito de Cristo. As pessoas querem caminhar com você porque você tem luz e não trevas. O outro ponto é a oração. Eu não sei vocês, mas o nosso pastor Pio lançou um livro novo, tem uma oração lá, cara, ela é fantástica. Se você não tem esse livro, compre esse livro. Porque tem uma oração no final lá que ela é demais. Mas nós precisamos ter para então conseguirmos ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, nós precisamos orar. E a nossa oração não pode ser uma reza, ou seja, uma repetição. Rezar é repetir. Então não pode ser uma reza, ficar ali, Deus, obrigado pelo meu cachorrinho, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu papagaio, obrigado pela Barbie. No outro dia, obrigado Deus pelo meu cachorrinho, obrigado pela minha Barbie. A sua oração tem que ser um diálogo direto com Ele. Eu não sei o que você faz à noite quando você chega em casa, se você entra no seu quarto, fecha sua porta e ora. Mas se você não faz isso, quero te convidar a hoje à noite, chegar em casa, abre a porta do seu quarto, fecha a porta do seu quarto, se ajoelha lá na sua cama e ora. Eu garanto que se você fizer isso por uma semana, as suas notas na escola mudam. Primeiro, porque você vai ter diálogo com Deus. Segundo, você vai ouvir a voz dEle. Filipenses 4, 6 e 7 é os versículos que todo adolescente deveria colocar no teto da parede, na parede do vaso sanitário, quando você sentar, está lá esse versículo para você ler. Dentro do box, quando você estiver tomando banho, aquele versículo está lá para você ler. Diz assim, não fique preocupado com coisa alguma. Uma outra tradução diz assim, não fique ansioso, né? Então essa crise de ansiedade que a galera toda aí, ansiedade, então não fique, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pelas súplicas com ações de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Ei, cara, isso aqui é um convite a você a dizer bem assim, pegue a sua mente e a sua vida e deposite num cofre super mega power top chamado Jesus Cristo. Você pega tudo que é você e coloca em Jesus. Agora uma coisa legal, cara. Aqui é só para exemplificar para você como é se colocar, como é estar junto com Ele, na mente dEle, junto com Ele, nos pensamentos cativos a Ele. Mas eu quero dizer para você que a partir da hora que você começa a falar e conversar com Ele, e esse diálogo começa a acontecer, e você começa a ouvir Deus, o que começa a acontecer? Você revela Jesus Cristo na terra. Quando você revela Jesus na terra, é porque você já tem uma conexão de conversa com Deus. Uma das coisas que muitos adolescentes têm procurado em vários lugares, em várias áreas, é o preenchimento daquele vazio que todo ser humano tem até conhecer Jesus. Muitos aí fora chamam isso de paz interior. Eu preciso ter paz interior. Então, eu quero dizer que paz interior, o Espírito Santo muitas vezes confirma a sua orientação através de uma paz. Então você tem paz quando você tá ouvindo Ele. Você não tem dúvida. Toda vez que você ouvir a sua mente dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz,
eu não nasci para isso, eu não sou escolhido, eu sou abandonado, eu quero dizer para você que é Satanás falando. Como assim, Felipe? É Satanás falando. E toda vez que você ouvir essas palavras negativas tentando entrar na sua mente, você pode dizer: para trás de mim, Satanás. Eu quero ouvir o Espírito Santo, porque quando você ouvir o Espírito Santo vai dizer para você: você é capaz, você é escolhido, você é amado. O Espírito Santo vai trazer paz para dentro de você. Olha só o que está escrito em Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Caminhe agradecendo, caminhe dizendo: obrigado, Jesus, pela paz que o Senhor coloca no meu coração. Quem aqui já comeu demais? Sabe quando você passou do limite, sim, ficou estufado? É bom ou é ruim? É ruim, né? Agora, você fica com aquele desconforto, né? Agora, quem já comeu algo muito gostoso, na medida certa, comeu, ficou saciado, depois você sai, né? Tem os mais velhos aí, tomam um cafezinho preto para dar aquela baixada. É bom ou não é? É uma sensação de paz. Quer uma outra sensação de paz? Entrega de boletim. Entrega de boletim é uma situação de paz. Amém ou nem? Quantos estão falando pela fé? Meu Deus do céu. É um lugar de paz, porque você sabe que vai buscar os resultados de Cristo em você naquelas notas. Você não está lá pelos seus esforços. Você não está lá: não, estou me esforçando, eu vou conseguir, olha aqui. Não. Cristo te deu capacidade de ter só nota boa. E você só tira nota boa, amém? Uma outra grande questão a respeito de ouvir Deus, vem de ouvir bons conselhos. Bons conselhos. E aqui eu já quero caminhar para o final. Bons conselhos vêm da onde? Do seu grupo familiar. Bons conselhos vêm da onde? Da palavra ministrada na sua igreja. Ô Felipe, mas tem tanta palavra no YouTube. Palavras ministradas na sua igreja. Bons conselhos são conselhos de apacentador para você, conselhos da sua liderança. Eles vão te dar bons conselhos. Olha o que diz Provérbios 11:14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Uau, então se eu ouvir várias pessoas, isso traz confiança? Mas várias pessoas da onde? Do seu grupo familiar. Não da igreja do Titi de Jesus. Existem algumas pessoas que ouviram a voz do Espírito Santo e, quando ouviram a voz do Espírito Santo, fizeram aquilo que o Espírito havia falado. Lembram da história de Felipe e do eunuco? Lembram disso? Carruagem, ele ouve, ele sai correndo, porque o Espírito Santo pede para que ele vá até lá e fale, e então ele interpreta para aquele eunuco tudo o que ele não estava conseguindo entender. Lembram disso? Então foi alguém que ouviu a palavra de Deus e foi. Depois nós temos Paulo. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, o Espírito Santo impediu Paulo e seus companheiros de pregarem a palavra na Ásia. E posteriormente guiou-os para a Macedônia através de uma visão. Paulo ouviu Deus e não foi pregar naquele lugar. E o Espírito Santo o conduziu para outro lugar. Olha que fantástico isso. Quando você ouve o Espírito Santo, você tem vontade. Não, eu vou lá, eu vou fazer assim, eu vou não sei o que, eu vou. O Espírito Santo fala: vai não.
Vai não. Não, mas Espírito Santo, eu quero ir lá para falar do amor de Jesus. Não, não vai não. Vai aqui, ó. E muitas vezes esse vai aqui, sabe quem é? É na sua família. Muitos adolescentes lá na China, eles falam assim: eu vou evangelizar o mundo, eu vou ganhar as nações para Jesus, eu vou. Eu falo, ué, yes, né? Legal. Já ganhou seu vizinho para Jesus? Já ganhou seu amigo de sala para Jesus? Já ganhou a sua professora para Jesus? Tem um menino aqui, ó. Eu sei da história, não sei de total, mas foram 5 alunos e um professor. Vou olhar para ele só para ele fazer, foi isso? É isso mesmo? Não é isso? É isso? Você não lembra? Não é você? Não é ele. Errei a pessoa. Mas o cara pregou lá, aluno se converteu e professor se converteu. Olha aí. Não, mas eu só vou se for para ir lá para Coreia. Eu só vou se... o Espírito Santo está falando para você, vem cá. E ele te guia no caminho, se você ouvir ele. Vamos nos colocar em pé? Para você ouvir Deus, você precisa calar a boca. Para você ouvir Deus, você precisa ficar em silêncio. Ah, Felipe, mas falar cala a boca é muito feio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um ditado que está escrito na Bíblia, que boca fechada não entra mosca. Não está na Bíblia Sagrada. Boca fechada não entra mosca. Durante um bom tempo eu fiquei tentando entender por que essa forma de falar. Boca fechada não entra mosca. Mas uma mosca só entra numa boca quando essa boca é podre. Boca podre como assim? A boca que não fala das obras de Cristo. A boca que não fala do amor. A boca que não prega Jesus Cristo em todos os lugares. Essa boca é podre. Felipe, credo, boca podre. Boca podre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Boca fechada não entra mosca. Quando a boca é podre. Mas boca aberta, cheia do Espírito Santo, não há demônio que consiga resistir. Não tem diabo que consiga se levantar. Quando uma boca de um santo abre para falar daquilo que é verdade. Continue mega abençoado.